Impedimento que foi, impedimento que não foi, bola que entrou, bola que não entrou. Mesmo com o VAR, a arbitragem brasileira não consegue ficar longe das polêmicas. Mas por que isso acontece? Será que os árbitros brasileiros são tão ruins assim? Bom, no vídeo de hoje eu vou discutir mais sobre isso. Mas antes, queria te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Pode ser? A primeira coisa que eu quero te dizer é que no mundo inteiro não vai existir uma arbitragem totalmente livre de problemas. É sério, todo país vai ter reclamação sobre os seus árbitros. É só a gente ver no campeonato inglês, quando o Klopp e o Guardiola ficam muito bravos, ou o próprio Piquet saindo de campo todo jogo do Barcelona. Mas parece que aqui no Brasil, alguns erros bobos, alguns erros mais infantis, são sempre cometidos partida após partida, mesmo com o VAR. E para analisar essa situação caótica da arbitragem brasileira, a gente tem que fazer um meia-culpa nosso mesmo. A gente tem que analisar algumas situações. A primeira é que ainda falta uma profissionalização dos árbitros do Brasil. Diferentemente dos jogadores da Série A, que exibem salários altos, carrões e contratos milionários, com os árbitros não é bem assim. Geralmente não há uma profissionalização completa dos árbitros, mesmo da Série A, e eles recebem por partida. Então assim, é muito comum que mesmo, principalmente no início da carreira, o árbitro precise ter outra formação, outro trabalho para conseguir conciliar e ter dinheiro para apitar futebol. Se o árbitro precisa dividir a função da arbitragem com outra profissão, quer dizer que ele não vai gastar todo o tempo que ele poderia empregar para melhorar naquele ofício, porque ele vai ter necessidade de fazer outro para completar a própria renda. E aí já tira um belíssimo período de estudo, de aperfeiçoamento e de dedicação que o árbitro poderia ter. Se ele tivesse uma profissionalização que o permitissem ficar o tempo inteiro focados na arbitragem, a gente teria sim árbitros melhores preparados, mais qualidade e diminuiria bastante os erros. Então, falar-se em uma profissionalização não é vitimizar os árbitros, mas é um pensamento estratégico para que você dê para aqueles profissionais melhores condições de trabalho e aí possa cobrá-los melhor. Outro fator é isso aqui. A CBF em si só já é um escândalo. Várias vezes a gente viu problemas administrativos, denúncias e uma porrada de coisa que só piora o nome da CBF. E aí eu te pergunto, como ela vai exigir alguma coisa de profissionais se ela mesma peca tanto no seu próprio exercício profissional? Fica complicado, né? Se a gente tivesse uma entidade, uma confederação suprema estritamente séria e com a sua moral ilibada, provavelmente a gente teria mais jeito de cobrar os árbitros, melhores condições para colocar autoridade, para exigir deles atuações melhores e assim, teria basicamente não mais direito de cobrança, mas teria mais voz para poder cobrar. Mas como a nossa instituição é uma bagunça, a gente não consegue fazer isso. Outra questão é que cursos de especialização, isso já avançou muito nos últimos anos, a gente tem mais escolas de arbitragem, a gente tem uns interesses maiores do próprio árbitro em fazer especialização, em melhorar e aprender mais sobre esporte, mas ainda acho que pode ser mais. E basicamente, né, os astros dos jogos aqui são somente os jogadores e o árbitro é renegado a um posto mais do que secundário, terciário ou daí para pior, porque ele não faz parte do espetáculo, ele para ser um mero coadjuvante. E sim, num jogo, o árbitro tem que aparecer o mínimo possível, mas isso não quer dizer que ele pode ser escanteado e não deve ter direitos, não deve ter qualificação e valorização profissional como os outros jogadores. E aí agora, parte também que a culpa da arbitragem ruim vem dos jogadores e da diretoria. Primeiro que eu acho que sim, os jogadores brasileiros se portam muito mal em campo, tentando apitar o jogo a toda hora, tentando falsear com faltas, com lances, tentando ganhar na briga e no grito do juiz. Isso atrapalha muito, porque a gente tá falando de árbitros, a gente tá falando de seres humanos que se estressam, que ficam ansiosos, que ficam nervosos. Então a gente tem que pesar sim todo esse contexto que os jogadores podem criar um terror psicológico por árbitro. E nos bastidores, os diretores também criam esse inferno. Por quê? Antes de partidas importantes já começam a criticar o árbitro, já pede afastamento, já tem aquela ameaça velada de que se errar, o que pode acontecer. Não tô falando de ameaça de morte ou coisa assim, mas morte de reputação, de carreira, se errar contra um time grande. Já tem toda aquela pressão de torcida, e eu sempre vejo
que os clubes não se concentram em melhorar a arbitragem em si. Todas as reclamações são feitas quando você perde um jogo e é prejudicado pela arbitragem. Você raramente vê times reclamando, mesmo com a vitória, mesmo sendo beneficiados. Então acaba que o interesse do clube brasileiro em brigar contra a arbitragem, em melhorar a arbitragem, é simplesmente reclamar na imprensa e dar uma justificativa para o seu torcedor quando perde, e não de fato ir nas raízes do problema e tentar ajudar a arbitragem brasileira a crescer de verdade, algo que seria bom para todo mundo. Mas é aquela questão, né? Quando tá ganhando, tudo bem, o problema é quando perde. E aí, todo nesse bololô de problemas que a arbitragem brasileira vive, a gente tem sim árbitros muito menos preparados dentro de campo, inclusive com o VAR, porque a gente tem que lembrar que o VAR não é sempre tecnológico, muitas vezes ele só coloca mais árbitros para poderem apitar, e se esses árbitros têm problemas de apitar, eles vão ter com ou sem um vídeo para poder ajudar. E aí a arbitragem brasileira acaba sendo tão atuante de maneira que a gente não quer nos jogos, aparecendo tanto e causando tanta polêmica. E você, o que acha? Concorda com tudo que eu disse? Acha que a nossa arbitragem é melhor ou pior do que em outros lugares do mundo? Deixe seu comentário aqui, compartilhe o conteúdo e a gente se vê na próxima. Beleza? Até mais.